Censura! Estamos voltando com censura no Brasil, mas censura seletiva. Dependendo da camisa que você veste, você não pode emitir a sua opinião, não pode falar o que pensa, porque você vai ser notificado pela poderosa e inexistente Abrafute. Pois é, uma organização, uma associação sem qualquer finalidade, defendendo uma classe que sequer existe no Brasil, mas que tem muito poder no futebol brasileiro na CBF, que é a classe dos árbitros, né? Sequer profissionalizada é. O Marlon Freitas deu uma opinião ao final do primeiro tempo, Botafogo e Cuiabá, e foi notificado pela Abrafute. Essa notificação chegou ao STJD para que ele explique as suas declarações. E o Marlon Freitas falou, ao meu ver, erroneamente, acho, minha opinião muito clara, acho besteira essa coisa de ficar falando que tem que lutar contra o sistema, contra tudo e contra todos, blá blá blá. Tem que jogar bola, tem que jogar futebol. Ao final do jogo você senta, vê o que aconteceu e na coletiva você vai lá e fala, né? Porque jogador de futebol falar de cabeça quente não dá certo, né? E eu sabia que o Marlon Freitas sofreria alguma retaliação. E o Botafogo vem sofrendo retaliações, jogo após jogo. Agora, a censura que parece estar voltando agora no futebol é que o Marlon Freitas não pode falar que vai ter que lutar contra o sistema. E é isso, para mim, quando ele fala lutar contra o sistema, a Abrafute, que representa, diz ela, né, que representa, para mim é a ANAF. A Abrafute, que diz que representa a maioria dos árbitros aí no futebol brasileiro, ela se acusa, né? Para mim, ela mesma está assumindo a culpa. Porque o nome da Abrafute não foi mencionado. Ele fala em sistema da mesma forma que o Abel Ferreira falou em sistema no passado. Cadê a Abrafute ano passado? Onde é que estava a Abrafute ano passado quando o Abel Ferreira e o seu auxiliar falaram em sistema não vai deixar o Palmeiras ser campeão? Onde é que estava essa Abrafute quando a Leila Pereira também falou que o Palmeiras tinha que jogar contra o sistema, driblar o sistema? Onde eles estavam? A grande verdade é que o ofício que o Botafogo enviou à CBF hoje, ele expõe tudo o que está acontecendo nos bastidores. E a CBF nem esconde mais. O senhor Edinaldo Rodrigues move um processo contra o acionista majoritário John Textor, majoritário do Botafogo, John Textor, todo mundo sabe disso. E isso tem pesado claramente nas decisões da arbitragem contra o Botafogo. E não sou eu que estou falando, e não é você que está falando. Todo mundo está vendo. Hoje eu ouvi o Elano, ex-jogador, que também é comentarista, falando que o Botafogo foi prejudicado sim. E inclusive o Elano falou algo que eu penso. Todo lance tem que ser, todo lance duvidoso, de entrada duvidosa e tal, o VAR tem que chamar o árbitro. Ah, mas vai demorar tal. O que não pode acontecer, o que está acontecendo. Esse escárnio com o futebol brasileiro. Tem que chamar. É um lance passível de expulsão? Então chama. Qual é a função desses jumentos da cabine? Qual é a função deles? Então, a grande verdade, o Botafogo enviou um ofício à CBF pedindo que essa retaliação que o Botafogo vem sofrendo por conta desse processo precisa acabar. O processo movido pelo Edinaldo Rodrigues contra o John Textor não pode influenciar nas decisões. É só no futebol brasileiro que isso acontece. E esse é o problema de você não ter uma arbitragem séria, de você não ter uma arbitragem preparada. Eles tomam para si como fosse um juiz dentro do poder judiciário, que tivesse uma ação contra um réu e ele vai julgar a causa desse réu. No judiciário não pode, porque é contra a lei, mas no futebol brasileiro pode. A Abrafute já moveu o processo contra o Botafogo e os árbitros da Abrafute, que é uma ação de amigos, estão lá. Estão lá apitando os jogos do Botafogo. O seu Wagner Hillway está lá apitando os jogos do Botafogo. O seu Rafael Claus, o seu Daronco, está todo mundo lá. Firme e forte contra o Botafogo. E isso já está virando uma palhaçada.
O Botafogo precisa emitir esses ofícios à CBF? Sim. O Botafogo precisa se valer da imprensa, seja ela a imprensa tradicional, seja a mídia independente? Sim. E todos os clubes que se sentirem prejudicados precisam gritar, porque sofrer quieto vai continuar tomando fumo. Passou essa época. Os clubes brasileiros precisam se voltar, se unir e se voltar contra esse sistema, porque o sistema existe sim. Falar que não tem sistema... Aliás, a Abrafute pediu para o Marlon Freitas explicar o que é sistema. Marlon Freitas, você tem duas opções. A primeira é simplesmente deixar isso quieto, nem comparecer, tomar uma multa de 50 mil reais, né? E tá tudo certo. A segunda, se for levar isso a sério, a segunda opção, é mostrar. Quer saber qual é o sistema? Então vamos reunir aqui uma série de provas que mostram que o que vale para cá não vale para lá? Vamos constranger todos eles diante do STJD? Pode até não adiantar nada, mas pelo menos a gente vai saber o que foi mostrado, o que foi feito, e vai ver o que eles vão dizer. Qual é o sistema? E outra, por que a palavra sistema, quando o Marlon Freitas fala, é notificado, mandado para o STJD, e quando o Abel Ferreira e a Leila falam, não, é tranquilo, o pessoal da Abrafute está dormindo. Assim, tem muita coisa para ser explicada. O Marlon Freitas ele tem a opção de simplesmente defecar para isso, que como torcedor, como jornalista e como conselheiro eu diria, irmão, esquece isso, deixa te notificar, vai lá, paga a multa, nem comparece, tal, tá tudo certo. Mas, como alguém que gostaria muito de ver essa turma exposta, eu convocaria os melhores advogados. Então vamos para a pancada? O Botafogo já está prejudicado mesmo desde o início do campeonato. Está mais claro impossível. Isso não vai mudar enquanto a CBF não sair de cena, enquanto os clubes não se organizarem para a defesa de uma liga. Isso só vai ocorrer após uma reunião aí pós-Copa América. A informação que a revista Veja passou é que o presidente de São Paulo tem conseguido fazer aí uma conciliação, né, entre os grupos da União e da Libra. Vamos ver, né? Seria muito interessante. Mas, sinceramente, minha esperança nesse sentido é muito pequena. Tomara que aconteça, tomara que aconteça. E que a censura acabe no futebol. Afinal de contas, a gente tem direito de dizer o que pensa, até que nos provem o contrário acerca das nossas afirmações. Tá? Fico por aqui. Preocupadíssimo mais uma vez com o futebol brasileiro, aqui no nosso canal Dois Toques, a Casa do Futebol.